Boa noite para quem está entrando. É, Vamos ter uma aulazinha aqui comigo, professor Estênio Nascimento, sobre alongamentos, ok? Alongamentos e seus benefícios. Só esperando aqui um pouquinho a professora Gislene entrar para dar uma palavrinha com vocês também. Oi, Laninha, saudades. Boa noite. Boa noite, Gislene. Então, a gente vai começar a nossa live, vamos dar início. Vou apresentar aqui o professor Aristênio, professor do Colégio Ateneu, né? Está conosco já há bastante tempo. É um professor muito dinâmico, muito didático, né? E assim, é um prazer, professor, ter você com a gente nesse momento, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, mas que a gente está tentando fazer de todas as formas para que as nossas aulas, né, tanto a escola, como todos os professores estão se esforçando bastante para que as nossas aulas sejam dadas, que os conteúdos sejam passados, né, que os alunos não se sintam prejudicados. Então, assim, é um prazer nessa nossa primeira live, né, ter você. Afinal de contas, a gente sabe que o exercício é fundamental nesse momento, né, que a gente não pode parar. E o professor Aristênio, ele é especialista, né, em fisiologia, né? Exercício. E ele, exatamente. E ele vai dar uma aula para a gente sobre alongamento. A gente sabe da importância da atividade física, né? Inclusive, professor, você pode até afirmar que a atividade física ela é responsável por uma série de neurotransmissores, né? Na ativação desses neurotransmissores cerebrais, que ajuda do nosso desenvolvimento no humor. E um dos mais importantes é a dopamina, né? A Sim, sim. atividade, a concentração ativa esses neurotransmissores. E aí a gente pode ter uma qualidade de vida melhor com isso. Né? Agora eu passo a palavra para o professor Aristênio, eu vou estar aqui para passar as perguntas. Quem quiser perguntar na live, tiver dúvidas, a gente está aqui para tirar. Por favor, professor Aristênio, boa noite. A palavra é sua agora. Boa noite, pessoal. Como a professora Gislene já falou, certo? Sou professor de Educação Física da escola e hoje nós iremos falar um pouco sobre os alongamentos e os seus benefícios. Então, peço aí que vocês vão chamando seus coleguinhas de sala, seus coleguinhas aí da vida, não só da escola, pode chamar quem quiser, cachorro, papagaio, periquito. Chama aí que essa live vai servir para todo mundo, ok? Qualquer dúvida, aí a Gislene vai pegando os comentários e vai passando aí para a gente também, ok? Vamos lá. Alongamentos. O que seriam esses alongamentos, certo? Esses alongamentos, eles são necessários para que nosso corpo ele consiga respirar um pouco. Por quê? Se a gente passar o dia todo sentado, os teus músculos, eles ficam todos contraídos. Aí tu passa o dia todo sentado, né? Você foi para a escola falando com os alunos. Você foi para a escola, passou aí de 7 da manhã ao meio-dia sentado. Aí saiu da escola, chegou em casa, fica sentado assistindo Netflix. O dia todinho, a tarde todinha. Quando é à noite, tu vai lá e se deita. Ou seja, teu músculo ele passou o dia todo ele contraído. E aí, quando teu músculo ele fica muito tempo contraído, o que é que acontece? Ele vai começar a entrar em disfunção. Ele vai começar a perder força. E quando ele entra em disfunção, quando ele perde força, começa a vir outros problemas em cascata. Como, por exemplo, desvios posturais. Por conta de que você esteja sentado errado, só por conta disso você pode acarretar numa escoliose. Então, é necessário que você se alonga por conta disso. Às vezes, tu vai fazer uma caminhada no final da tarde, tu vai pegar o teu cachorro para passear, tu dá uma volta no quarteirão e fica com dor nas costas. E não sabe por que é que tu tem essa dor nas costas. Às vezes é só a falta de alongamento. Quando você alonga, você deixa os seus músculos respirarem, falando assim a grosso modo. Ok? E, professor Aristênio, só uma pergunta que surgiu aqui.
Esse alongamento, ele deve ser feito antes e após os exercícios físicos, as atividades, sejam elas quais forem, ou tem algumas atividades que não precisam desse alongamento, porque tem muita gente que, por exemplo, quem malha, né, diz assim, não vou alongar, porque aí eu vou fazer com que esse músculo, que é elástico, né, ele não consiga manter aquele, digamos, quem toma suplemento, que é para o músculo contrair, né? Então, muita gente não se alonga porque acha que vai, digamos, esticar o músculo e ele não vai conseguir ser contraído, né, na hora da atividade física. Você pode tirar essa dúvida? O que é que acontece? Tem, vamos falar assim, bem aproximado para o pessoal entender, né? Que a maioria são leigos que estão aqui. Tem dois tipos de alongamento, certo? O alongamento que vai te restaurar a tua postura e o outro tipo de alongamento que ele vai somente... Me faltou agora a palavra. Vai te tranquilizar, vai... Nossa, faltou agora relaxar, a palavra. Né? Vai relaxar, nossa. Vai apenas para relaxar. Ok? Quando para que você recupere a sua postura, falando assim a grosso modo, o ideal seria antes de treinar. No caso de quem malha, foi a sua pergunta. Quando somente para fazer aquele exercício de relaxamento, aí sim, depois. Ainda, outro ponto que você falou, sobre os alongamentos para quem malha, pessoal que não gostam de fazer alongamentos, porque vai atrapalhar, vai atrapalhar a força, como dizem. Quase ninguém treina força. Então, isso é balela, certo? É raridade alguém que realmente treina força. Quando você alonga, atrapalha o treino de força? Sim, atrapalha. Mas, poucas pessoas realmente treinam força. Ok? E aí, muito se dá essa falta de alongamento ao sedentarismo. No Brasil, os custos do hospitalares chegam em torno de 3% do PIB nacional. Do que o governo gasta com tudo, chega em torno de 3% só com pessoas sedentárias. Ou seja, toda a fatia do bolo que o governo gasta com hospitais, 3% vão para pessoas sedentárias. E dessas pessoas sedentárias, desses 3%, né, tira esses 3%, forma 100. Entendeu, né? Sim. Desses 3%, 5% aí são mulheres. Entendido? As mulheres são mais sedentárias do que os homens. E aí, contrapartida, vai dar o quê? Outros problemas que vai acarretando. Eu sou sedentário. Se eu sou sedentário, os meus músculos eles vão ficar encurtados. Se os meus músculos vão ficar encurtados, eu vou ter algum desvio postural. Se eu tenho algum desvio postural, ele vai se agravar. Se ele vai se agravar, eu tenho que ir para o hospital. Tá vendo? Uma coisa ele vai levando aí a outra. Professor Aristênio, outra dúvida que surgiu aqui também, essa questão do alongamento na terceira idade, né? Porque tem muitos idosos acometidos de várias doenças, né? Inclusive doenças ósseas. E aí o que é que diz? Não, eu não vou alongar porque eu vou sentir mais dor. Eu não vou alongar porque meu médico disse que com esse comprimido, com esse remédio, eu não preciso alongar, vai passar a dor. O que você diria sobre isso? A questão dos idosos, que assim, é muito frequente. Você vê idosos, né, que não se mexem. Até alguns médicos, eles passam natação, né? A natação para os idosos. Porque, não natação, mas atividade na piscina, né? Para que eles possam ter esse movimento. O que você diz disso em relação aos idosos? Todo mundo tem que alongar. Todos. Idosos, jovens, crianças, adolescentes, todo mundo precisa alongar. Todo mundo. Porque sempre vai voltar a tecla lá. Se eu não alongo, o meu músculo ele vai entrar em encurtamento. Se o meu músculo entra em encurtamento, provavelmente vou ter algum desvio postural. Ok? Ainda bem, graças a Deus, os médicos já estão começando a ter outra visão em relação a exercícios físicos para idosos. Porque antigamente, tu era idoso, você tinha que ir para hidroginástica. Acabou. Não pode botar força. Idoso era inválido. Hoje não. Hoje os médicos já estão mandando os idosos irem para a academia. O melhor remédio de todos é a musculação. Seja ela para criança, seja ela para adolescente, seja ela para adulto ou para idoso. Só vai te trazer benefícios.
ok? Agora, a gente não vê idosos nas academias, né? Assim, a gente vê jovem, mas idoso mesmo, fazendo uma esteira, aquelas coisas bem leves, exercícios bem leves, a gente não vê de jeito nenhum. Onde é que estão esses idosos, né? Qual seria o tipo de atividade que eles poderiam fazer, em que local? Porque eu acho que é até constrangedor para o idoso estar numa academia, se alongando. Então, assim, você não realmente não vê, e você vê que muitos idosos até param de andar por conta de mesmo de sedentarismo, né? Sim, o que é que acontece em relação aos idosos? Não só idosos, certo? Mas pessoas obesas ou pessoas muito magras, eles mesmos têm um certo preconceito de entrar na academia porque pensam que chegando lá só vai ter aquela galera musculosa treinando. Só que musculação, primeiro de tudo, é visar a saúde, depois estética. Outro problema que acontece é que quando tá dando um eco aí? Pronto. Outro problema que acontece é que quando chega um idoso em uma academia, os profissionais que estão lá pouco se preocupam com esses idosos. Não dão muita atenção. Eles pegam esses idosos e mandam ele para uma esteira. Aí o idoso fica lá horas e horas na esteira. Idoso não precisa de esteira. Idoso precisa de treinamento e principalmente de força. Idoso tem que botar força. Ele colocando força, aí sim ele vai melhorar esses problemas ósseos dele. Enquanto ele tiver só naquela caminhadazinha dele que não vai levar ele em lugar nenhum, tá fazendo muito sentido ele estar dentro da academia. Ele tem que botar força, sim. Idoso não é inválido. Então, nós temos que tratar os nossos idosos como pessoas normais. Ele precisa colocar força para ter resultados. E, quando se é um trabalho bem feito, ele consegue até gerar hipertrofia em idosos. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Aristênio, professor Aristênio, é sobre bicicleta, né? Eu andar de bicicleta, eu vou estar me alongando, skate, bicicleta, o que você diz sobre isso? Antes ou depois? Não, não diz, só pergunta, andar de bicicleta é uma forma de se alongar? Ah, se tu andando de bicicleta é uma forma de se alongar. Não vai deixar de ser, porque teu músculo sempre ele vai estar em contração e alongamento, mas não vai ser aquele alongamento que realmente vai te fazer, assim, mudar a tua postura, por exemplo. Entende? É um alongamento no movimento, de flexionar e esticar, de flexionar e esticar. O músculo está alongando. Mas não é um treinamento de alongamento. Nós precisamos treinar o alongamento. Nós precisamos disso para ter uma vida realmente saudável e fugir desse tal do sedentarismo. Para ter ideia, em 2013, é antigo esse estudo, certo? Estou vendo aqui. 50,8% da população brasileira estava acima do peso. 50,8%. Isso em 2013. Imagine agora em 2020. E desses 50%, 17,5% são obesos. Ou seja, é muita coisa. Crianças, 39% estavam obesas. 39% das nossas crianças estavam obesas em 2013. Imagine isso agora. Então, o sedentarismo é uma doença que precisa ser tratada. Nós precisamos colocar esses jovens para fazer algo, para se movimentar. Professor Estênio, tem uma nutricionista aqui que está acompanhando a nossa live e ela fez a seguinte pergunta. Quem tem problema de hérnia de disco, né, que a gente sabe que é um problema muito sério, inclusive pode até causar a imobilidade, né, dessa pessoa. Quem tem hérnia de disco pode se alongar? Deve. Como falei, né? Todo mundo deve alongar. Quem tem hérnia não é uma pessoa inválida. Quem tem hérnia é uma pessoa que tem limitações, ok? Precisa identificar onde é essa hérnia, para que lado está esta hérnia. Se é para o lado de dentro da coluna, né? Se é para dentro da coluna ou se é para fora da coluna. E assim evitar certos movimentos, como flexão. Se, por exemplo, a hérnia for para fora da coluna, ou for para dentro da coluna, né? O que seria isso?
Tu tem os teus discos vertebrais, aqui um disco, aqui outro. O disco não, aqui vértebra. Tu tem uma vértebra, tu tem a outra. Entre uma vértebra e outra, tu vai ter o disco. Se teu disco é para esse lado daqui, ó, que ele está herniado, pro lado de fora, você não pode comprimir, certo? Porque senão você vai estar afetando mais ainda a sua hérnia. O que é que você tem que evitar fazer? Movimentos, se for uma hérnia torácica, e essa hérnia estiver voltado para o lado de dentro da coluna, se você fizer um abdominal, por exemplo, você está danificando mais ainda essa sua hérnia. Se você fizer um alongamento estendendo a sua coluna, aí você vai estar melhorando essa sua hérnia. E tem casos que até trata a hérnia. Somente com alongamentos. Então, o alongamento é importante, mas você tem que saber aonde está a hérnia, como está a sua hérnia. E é importante lembrar, né, professor Estênio, você como um profissional especialista, que para cada tipo de alongamento você tem que consultar o médico, né? Porque, assim, para cada tipo de problema, você tem que consultar o médico para saber que tipo de alongamento você pode fazer, não é isso? Não só o médico, certo? Tem outros profissionais da saúde que estão habilitados para isso. Nós, profissionais da educação física, tem muito profissional bom. Fisioterapeutas também, não só o médico. Apenas tem que saber o que está fazendo. Alongar por alongar, que eu vejo a galera na academia fazendo, não vai adiantar muita coisa, não. Tu tem que saber o que alongar. Alongamento é um treino. Tu tem que saber o porquê tu tá alongando. Tu chega lá na academia, opa, eu vou malhar. Eu falo academia que é o mais que a galera mais faz, né? Opa, eu vou malhar. Então eu pego só o braço aqui para um lado, o braço para o outro, PG, pronto, acabou. Não é bem assim. Você tem que saber quais são os teus desvios posturais para poder identificar quais são os músculos que estão encurtados para alongar estes músculos que estão encurtados. Aí sim você vai ter uma melhora. Mais na frente, lá no final assim, da nossa live, eu vou mostrar aqui resultados de só alongamentos aí da galera, como é que eles ficam, somente com alongamento. Uhum. Inclusive, antes da próxima pergunta, professor, eu vou até fazer um comentário. A gente viu muito na mídia de pessoas que começaram a quarentena fazendo exercícios em casa, sozinhos, só pesquisando na internet, né? Porque hoje a galera realmente, como o senhor fala, pesquisa na internet, vai lá e faz, sem saber quais são as limitações do seu corpo, né? Assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque mesmo que eu faça um exercício em casa, que eu não esteja podendo sair por conta da pandemia, eu tenho que ter um personal, eu tenho que ter uma orientação, mesmo que seja de forma online. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso antes da próxima pergunta. Na internet vai ter o treino de todo mundo, menos o teu. Simples. Vai ter o treino de todo mundo lá, menos o teu. Teu treino é teu. Se, por exemplo, eu vou passar um treino para a Gislene. A Gislene tem uma irmã gêmea. O treino é diferente. Porque tem uma coisa que se chama individualidade biológica. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. Então, cada treino é um treino. Cada treino de alongamento é um treino de alongamento. Talvez a Gislene é gêmea, tem uma irmã gêmea, né? Exemplo. A Gislene tem um desvio postural que a irmã dela não tem, porque a Gislene trabalha muito tempo sentada e a irmã dela trabalha muito tempo em pé. Então, nunca o treino pode ser igual. Nunca. Teu treino foi igual do teu amiguinho, tá errado. Não é o teu treino ali. Pode ser para qualquer pessoa, menos para o teu. Inclusive, Aristênio, a pergunta é sobre isso. A pessoa diz que trabalha sentada o dia todo, né? E sente muitas dores nas costas. Aí queria saber que tipo de alongamento ela pode fazer para minimizar essas dores. Tem que alongar muito o glúteo. Porque como ela está sentada, o glúteo dela está muito encurtado. Certo? Está muito encurtado. E aí, quando o glúteo dela está muito encurtado, aí quem vai fazer o papel do glúteo são outros músculos. E um deles são os paravertebrais. E o paravertebral não foi feito para isso. E aí o que acontece? Dor nas costas. Certo? Eu vou bem rapidinho aqui procurar aqui, só para responder ela. Tá. Os alongamentos, certo? Que eu tenho aqui uma lista de alongamentos. Enquanto o professor Aristênio procura as imagens, quem está online, né, assistindo a nossa live, pode entrar no nosso canal, Ateneu CE, né? A gente está ao vivo agora. Nós iríamos entrar pelo YouTube, mas estamos no Instagram, né? Não foi possível, então
Quem está na live pode convidar outras pessoas para participar, que é um assunto muito importante, né, do nosso dia a dia. Quando a gente se pega com dores, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa eu fiz errada, até movimentos bruscos que causam dores corporais. Então, segue a gente lá no nosso Instagram, Ateneu CE. Vamos lá, professor. Esse alongamento, certo, é excelente para glúteo, muito bom. Tá vendo? Bem fácil de se fazer. Vai botar um pé em cima do joelho, vai passar uma mão por dentro da coxa e o outro por fora e vai puxar esse seu joelho para você. Você vai sentir essa parte aqui do glúteo alongando. Quem está com dor nas costas, você faz para um lado, faz para o outro, segurando em torno de 20 segundos, passa na hora. Mas passa na hora mesmo. Ok? Esse é um dos. Interessante. Tem vários tipos de alongamento para vocês verem a importância de um simples alongamento. Mas, deixa eu só tirar aqui comigo. Voltando aqui, certo? Foi feita aí uma pesquisa, falando aí do sedentarismo e o mal que ele traz, que vai acarretar aí nos alongamentos. Foi feita uma pesquisa com professores, com a gente. Lá em Roraima, fizeram pesquisa com 297 professores. Desses 297 professores, foi constatado que 239 eram sedentários. Desses 239, aí veio as reclamações deles, que normalmente dor nas costas, dor no joelho, dor no pescoço. E aí tudo relacionado porque eles estão com a má postura, porque são sedentários. E aí uma coisa vai levando a outra. Como ele é sedentário, ele não vai fazer nenhum tipo de atividade, muito menos alongar, certo? Um exemplo clássico como o professor fica na sala de aula mesmo normal é assim, ó. Tá vendo? Quando ele fica nessa posição escrevendo na lousa, tá vendo? Ele fica todo descompensado. Ele vai ficar com o braço levantado outro baixo por muito tempo. Normalmente ele roda a tua pelve. O que é que vai acontecer isso futuramente? Vai ter disfunções. Quando tu tá com o teu braço muito esticado e o outro para baixo, teu músculo está escrevendo, vai estar alongado e o outro vai estar contraído. Com o passar do tempo, você pode começar a pegar uma escoliose. Quando você fica com a tua pelve rodada, fica escrevendo meio relaxado, a sua pelve vai inclinar. Quando a sua pelve inclina, a sua coluna começa a torcer. E aí pode ter grandes problemas na coluna. Como eu resolvo isso? Acabou tua aula, dá uma alongada. Entre uma aula e outra, no intervalo, se estica, faz aquela famosa ginástica laboral, que eu não vejo ninguém fazendo aí nas escolas pelo Brasil. Muitas empresas fazem, mas infelizmente os professores, um dos mais precisam, não faz. Então é importantíssimo fazer aí essa ginástica laboral. Professor Estênio, algumas perguntas também relacionadas ao yoga. Né? A gente sabe que o yoga é uma prática menos popular. Né? Eu acho que hoje está se popularizando mais por conta de algumas academias que já estão trazendo, né? Mas até por questões financeiras também, o yoga ele é pouco praticado. E aí, o que é que você me diria do yoga? E a outra pergunta, quais as pessoas que podem praticar? E se gestantes podem praticar yoga? Todo mundo pode praticar yoga. Yoga é muito bom, ele vai te dar realmente essa tua flexibilidade, vai te dar mobilidade e vai trabalhar uma coisa também que é muito importante, que todo mundo era para saber e pouca gente sabe, que é a respiração. É impressionante como o ser humano não sabe respirar. Nós não sabemos respirar. O que é que acontece? O que é que nós fazemos? Nós respiramos de uma forma errada. E o yoga ele vai te dar essa respiração correta. Não só yoga, tem outros exercícios também que vão te dar essa respiração correta. Por conta de uma má respiração, certo? Por conta de uma má respiração, alguns músculos teus vão ficar encurtados. E aí vai te dar disfunções futuramente. Às vezes, tu pode ter uma postura hipersifótica, que é aquele corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame, colunazinha arqueada. Por conta de uma respiração mal feita. Porque vai usar músculos que não é para estar usando, como o peitoral menor, muito forte na respiração.
E aí ele vai ficar te puxando, puxando, puxando tua vida toda, e aí tu vai ficar como o corcunda de Notre Dame. Outro é o abdômen. Tu vai pra academia, morre de fazer abdominal, faz 5.000 abdominais. Rapaz, eu tô na dieta feita pelo nutricionista, tô fazendo tudo bem certinho, faço 5.000 abdominais por dia na academia e eu ainda fico com aquele abdômen que parece que engoliu a anaconda. Às vezes é porque você não sabe respirar. E aí o yoga, ele vai te ajudar a te ensinar a respirar, certo? Não só o yoga, a LPF também, que é uma das outras modalidades que está crescendo muito aí. Para quem não sabe, o LPF são manobras respiratórias, muito comum aí na gestante, depois que a mulher tem um neném, que fica com a diástase, né, com o afastamento do reto abdominal, eles se afastam, e fica com a barriga projetada mais à frente. E aí eles começam a fazer esse LPF para poder fechar essa diástase e seus músculos, seus órgãos se reestruturarem. A outra pergunta, professor Aristene, a pergunta que não quer calar. Existe algum tipo de alongamento para diminuir o abdômen, algum tipo de alongamento que também possa ajudar no tráfego intestinal? Porque muitas pessoas sofrem, né, com prisão de ventre. E a gente sabe que existem até algumas massagens, né, abdominais, para justamente ajudar nesse tráfego. Porque tem pessoas que, mesmo tomando medicamentos, não conseguem, né? E aí o senhor tem algum tipo de dica para esse tipo de pessoa que não consegue sentir dores abdominais? E existe algum tipo de alongamento para isso? Sim, tem, mas nós precisamos saber, sempre que eu falo para os meus alunos, para quê, para quem e quando, certo? Não é todo mundo que precisa fazer certos tipos de alongamentos. Então, se você fizer um alongamento quando você não precisa, no lugar de você estar ajudando, você está piorando. Por quê? O que é que significa isso falando a grosso modo? Se eu já tenho o meu abdômen muito alongado e eu ainda faço alongamento para ele, eu posso, no final das contas, acabar tendo uma distensão de tão alongado que ele está. E outra, nosso corpo, nós vamos já falar, ele tem uma coisa chamada trilhos anatômicos, ele é todo interligado. Então, se eu tenho uma parte do meu corpo muito alongada, automaticamente a outra para segurar vai ficar muito contraída. Então, se eu tenho um abdômen muito alongado, as minhas costas é que vai estar pagando o pato. Elas começam a ficar muito contraídas, e aí a dor nas costas. Ok? Então, existe sim, vou mostrar mais na frente, alguns alongamentos aí para abdômen e a importância aí dos alongamentos, se realmente se precisa ou não. Falando aí de desvios posturais, né? Porque eu falei no início que um grande, ó. Para quem não conhece, esse daqui, escoliose. A escoliose o que é? Quando acontece uma curvatura, certo? Quando acontece uma curvatura na tua coluna. Vou pegar aqui a caneta. A tua coluna é para ela ser toda reta, retinha. Se tu tem alguma curvatura na tua coluna, isso se caracteriza escoliose. Como eu vou saber se eu tenho escoliose ou não? Uma das maneiras mais simples é se olhar no espelho, então pedir para alguém bater uma foto tua. Se seus ombros estiver um mais elevado que o outro, provavelmente tu tem uma escoliose. Se eu descobrir que eu tenho escoliose, o que eu posso fazer para melhorar? Lembra, eu estou falando de um modo geral, não é uma receita de bolo que todo mundo deve fazer. Mas, só para não sair daqui, ele falou sobre isso, mas não disse nenhum tipo de alongamento. Vamos lá. Se eu tenho uma escoliose, como o dessa menina aqui, né? Esse ombro dela está mais baixo do que esse outro. Então, a escoliose dela está puxando ela para baixo. O que é que isso significa? Toda essa linha lateral dela está mais forte do que essa. Essa está alongada e essa está muito contraída. Está contraída por quê? Porque está puxando ela para baixo. O que eu teria que fazer? Eu teria que alongar esta minha região, esta minha coluna. Eu tenho que alongar essa minha coluna e essa outra eu iria fortalecer. Ok? Como eu alongo essa minha coluna? Essa minha linha lateral, essa parte de fora aqui da coluna.
Um dos exercícios é muito simples. Você fica em pé, chega perto de uma parede, não vai dar para ver, e faz esse movimento aqui. Entende? Se estica todo para o lado oposto da tua coluna que está contraída. Deu para entender? Deu para ver eu me virando? Então... Deu, ótimo, professor. Então, se... É aqui... justamente as perguntas que estão fazendo. Que tipo de alongamento devo fazer, né? Está bem explicado, sim. Nos slides. Então, se ela tá encurtada desse lado, ela teria que pegar esse braço, jogar para cá, né? Cadê? Jogar para cá, para alongar toda essa parte. Quantas vezes? Em torno aí de 20 a 30 segundos todos os dias. Depois de um mês, o milagre acontece. Mas é coisa assim de ficar impressionado mesmo. Certo? O que eu falei aqui dos trilhos anatômicos. O nosso corpo, ele é todo interligado. Músculo junto de músculos, ok? Quando nós temos algum músculo mais fortalecido do que outros, eles começam a te puxar. É o caso ali da escoliose. Aquela linha lateral estava muito encurtada, então ela começa a te puxar todo para baixo. Quando ele começa a te puxar de um lado, o outro lado começa a ceder, a alongar. Para quê? Para tu não despencar. Entende? Então o músculo ele fica nessa briga. De um contrai e o outro relaxa. Um contrai e o outro alonga. Ele sempre fica aí nessa disputa. Quem sofre? A coluna, o joelho, o pescoço. Nós temos algum... Pode falar. São perguntas, né? Estão perguntando a professora Arlândia Soares. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Tem alguma diferença? Tem. A atividade física é aquela que você faz sozinho, em casa. Eu vou varrer a casa. Estou varrendo a casa, eu estou fazendo uma atividade física. Por quê? Está tendo gastos energéticos ali, por mais que simples que seja. Eu vou comprar o pão. Ali é uma atividade física quando eu me acordo e vou comprar o pão. O que seriam os exercícios físicos? São exercícios prescritos por algum profissional. Porque você está tendo um objetivo profissional ali. O profissional fala para você fazer, sei lá, vai varrer a casa, né? O profissional fala a velocidade que você vai varrer a casa, a frequência que você vai varrer a casa. Então, o profissional ele vai te instruir para fazer algum exercício. Já a atividade física são coisas que você faz por si só. Pode? Vamos lá. Sobre desvios posturais. Se nós não tivermos sempre esse hábito de nos alongar, o que é que pode acontecer? Nós podemos ter hiperlordose, hipercifose, escoliose, joelho valgo, joelho varo, pé pronado. O que seria tudo isso? São disfunções. Disfunções, às vezes, sérias. Vamos lá, para as imagenzinhas. Primeira pessoa. Essa pessoa, ela é conhecida como uma pessoa que tem a postura sway back. O que seria isso? Ela é inclinada para trás. Tá vendo? Por quê? Essa parte da frente dela está muito alongada e a parte de trás dela está muito contraída, puxando ela toda para trás. Então, ela é conhecida como uma postura sway back. Já esta outra, ela é conhecida como uma pessoa lordótica, quando ela tem a coluna virada para dentro. Essa postura aqui é muito comum nas meninas. As meninas que tem muito, fica aparentando ter um glúteo grande e empinado, mas na verdade ela tem uma baita problema de coluna. Quem olha, às vezes, é até bonito ver aquela menina passando, olha aí, rapaz, aquela menina com o glúteozinho bem empinadinho, mas muitas vezes ela tem um grande problema de coluna aí que pode gerar até uma hérnia de disco. Essa outra postura aqui, ela é uma hipercifose, quando a coluna torácica dela é muito projetada para trás.
Essa outra aqui já é muito comum nos meninos, que é chamado aí as costas planas, ele é todo reto e a pelve dele é inclinada para dentro, ok? Então esses são os desvios posturais aí mais comuns na galera. As meninas têm um padrão, normalmente, que é aquele glúteo empinado e grande, que na verdade é um baita problema de coluna. E os meninos é aquele cara que não tem bunda, que parece que a bunda dele entrou, que também é um problema de coluna aí, que ele tem uma retroversão. Professor Estênio, tem outra pergunta também aqui, onde ele diz que se eu for treinar pernas, né, eu tenho que alongar todo o corpo, outros músculos, que eu não vou trabalhar. Perdeu. Tá dando uma falhada aí, Gislaine. Pronto, estabeleceu. Mas deu para entender. Assim, depende muito do padrão postural que você está. Se você for um indivíduo que é muito encurtado, o ideal é alongar tudo todos os dias. Voltou? Oi, professor. Voltou. Pronto. Inicia novamente. Se você for uma pessoa que é muito encurtada, o ideal é que se alongue tudo. Eu vou treinar perna, eu vou alongar perna, vou alongar braço, eu vou alongar pescoço, vou alongar o que tenho para alongar. Entende? Com o passar do treinamento, que o alongamento é um treinamento, é chatinho, é necessário muito. Depois de um tempo, um mês alongando, a resposta que tu tem no teu corpo é assim, impressionante. Parece que você treinou alguma outra coisa, menos alongamento. Como o tanto que muda o teu corpo. E aí vai melhorando. Esses teus encurtamentos vão melhorando. Aí, no lugar de tu começar a treinar o teu corpo todo, alongar, depois que já estiver bem estabelecido, vai treinar só um dia a parte superior, depois só a parte inferior. Aí melhorou. Não passou o teu treinamento, aí tu começa a alongar apenas segmentos. Aí hoje eu vou alongar só a parte anterior do meu corpo, ou só a parte posterior. Tudo é progressão e o alongamento não é diferente disso. Tudo é progressão. Certo? Se eu sou um indivíduo muito encurtado, eu alongo tudo. Não tem para onde correr. Depois de um mês, 2 meses alongando tudo, mas tudo que eu falo é tudo que tu precisa. Porque vocês viram ali vários padrões. Todos os padrões ali de desvios posturais têm alongamentos específicos. Por exemplo, uma menina que tem uma hiperlordose, que é aquela menina que aparenta ter o glúteo grande. Normalmente, como é esse padrão dela? Ela tem o glúteo muito fraco, ela tem posteriores de perna muito fraco, ela tem abdômen muito fraco. Aí ela vai ter o quê? O quadríceps, que é o músculo da coxa muito forte, eretores da espinha muito forte e um músculo chamado ilio-psoas também muito forte. Então, esses músculos que são muito fortes, eles precisam ser alongados. E esses músculos que são muito fracos, eles precisam ter um trabalho de força. Então, se essa menina está na musculação, ela vai fazer o alongamento de quadríceps, ela vai fazer o alongamento de ilio-psoas, ela vai fazer um alongamento de eretores da espinha. E ela vai fazer um trabalho de fortalecimento de isquiotibiais, né, posteriores de perna. Ela vai fazer um trabalho de fortalecimento de glúteo e fortalecimento de abdômen. Com um grande cuidado. Abdominal, ele é diferente de flexão de quadril. Quando faz uma abdominal, você precisa tirar apenas os seus ombros do solo. Aí sim você está fazendo uma abdominal, você está trabalhando o seu abdômen. Quando vocês fazem aquela abdominal completa, que colocam o cotovelo lá na coxa, que sobe toda, ali você não está trabalhando o abdômen, você está trabalhando um músculo chamado ilio-psoas. E esse músculo ilio-psoas, para essa menina que tem uma hiperlordose, ele já é muito forte. E aí o que é que você está fazendo?
fortalecendo o músculo que já é forte. E aí você vai estar dando aí um problema muito maior na sua coluna. Por conta dessa abdominal mal feita, que na verdade não é uma abdominal, é uma flexão de quadril. Então até nisso a pessoa tem que saber o que está fazendo. Porque se eu sou uma menina e eu tenho um problema de coluna, né, que eu tenho uma hiperlordose, e faço uma abdominal completa, eu estou aumentando essa minha hiperlordose, porque eu estou fortalecendo um músculo que já é muito forte. Voltou. Vamos lá. Pode continuar. Aqui um exemplo clássico aqui. Minha alunazinha top, linda, maravilhosa. Essa menina aqui, ela tem o padrão de hiperlordose, certo? Ela tem uma hiperlordose, a coluna dela é para dentro. Olha que a pelve dela como é para baixo. Tá vendo? Essa bolinha e essa outra, elas seriam que estar mais em cima. Então, ela tem uma hiperlordose. Olha o glúteo dela como parece ser para trás. Agora, por outro lado, reparem no abdômen dela. O abdômen dela, ela é magra, mas o abdômen dela parece estar dilatado. Parece que ela engoliu uma anaconda. É bem para frente. Falou aí dos alongamentos abdominais. O quadríceps dela, por ela ter esse padrão, ele é muito forte. E os isquiotibiais dela é muito fraco. Vamos lá, os alongamentos, o porquê da importância. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos exercícios abdominais, certo? O quadríceps dela foi alongado. Nós alongamos o quadríceps dela todo dia. Nós alongamos o músculozinho da pelve dela, que se chama iliopsoas, todos os dias. Alongamos os eretores da espinha dela todo dia. Fizemos exercício de força para glúteo. Fizemos exercício de força para quadríceps. Em um mês, ela saiu dessa posição para essa posição aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem bem visualizar. Se dá para notar aí a diferença. E como a coluna dela saiu, certo? Ela é bem para trás, a coluna dela. E agora ficou nesse padrão. E o abdômen dela era bem dilatado. E ficou nesse outro padrão aqui, ó. E isso se deu apenas com alongamentos. Apenas com alongar o que é para ser alongado e fortalecer o que é para ser fortalecido. E, professora Sten, a gente tem uma última pergunta aqui, né? A gente está quase encerrando a nossa live. É da professora Elisângela, né? Ela disse que não pratica atividade física de forma alguma, porque passa o dia no trabalho, mas que volta para casa caminhando, anda alguns quarteirões. Aí ela está perguntando, isso faz bem? É um tipo de atividade física que eu já estou fazendo, indo para casa, caminhando todos os dias? O que é que você me diz disso, professor? O teu corpo, ele é inteligente, sabe? Se você caminha e você vai para casa todos os dias, a distância é a mesma. Não vai mudar essa distância. Então, você vai perder peso, né? Na verdade, tem uma diferença aí entre perder peso e emagrecimento. Provavelmente você vai perder peso e não emagrecer. Mas depois de um tempo, vai parar. Vai entrar a homeostase. Porque o teu corpo é inteligente. Se você não der estímulos diferentes, ele vai entender aquilo dali, ele vai entender que não precisa gastar tanta caloria com aquela atividade e vai parar por ali. Sempre tem que estar dando estímulos diferentes. Como? Se eu só faço esse tipo de atividade física, de ir andando para casa, eu posso aumentar a distância, eu posso tentar apertar o meu passo, andar mais rápido, eu posso andar mais devagar, que também ajuda. Quando você anda mais devagar, porque você está quebrando a homeostase, está enganando o teu corpo. Você pode colocar peso, certo? Levando peso, claro que seja um peso suportável para não prejudicar a sua coluna, mas sempre tentar meio que enganando aí o seu corpo. Ok? Mais alguma pergunta? Assim, vai. A gente fica muito feliz, professora Stênio, com essa participação, né? Essas dúvidas. A gente sabe o quanto é importante a atividade física.
Mesmo que alguém, né, assim, não tenha tempo, a maioria das pessoas não tem tempo para fazer essa atividade. E só para concluir, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, né, para atividade física no dia a dia. Eu estou em casa, qual atividade que eu posso fazer em casa, né, que não seja, qual é o alongamento pela manhã, à noite? Quais são as dicas que o senhor pode dar para essas pessoas que nesse momento realmente não podem ir à academia, né, não podem se expor em praças? Dicas do dia a dia para pessoas que estão em casa, que estão podendo sair o mínimo possível. Assim, eu não gosto muito de passar esses tipos de dicas, porque vai dar aquela história, não é? Individualidade biológica. Então, cada pessoa tem o seu treino. Cada pessoa precisa treinar de uma maneira diferente. Cada pessoa precisa se alongar de um jeito diferente. Mas falando a grosso modo, né, para a população em geral, o ideal seria, obviamente, procurar um profissional de educação física, certo? Hoje tem muita gente trabalhando via online. Vai lhe ajudar bastante. Falar que não tem tempo, eu acho meio, não sei, porque se tu não tem tempo para a saúde, vai ter que ter tempo para a doença. Uma hora mais cedo ou mais tarde, o corpo vai cobrar o teu sedentarismo de uma vida. Não tenho dúvidas disso. Mais cedo ou mais tarde, o teu corpo vai cobrar. Certo? Você poderia fazer o quê? Certo? Em termos de alongamento. Tente fazer o padrão. Não esticando demais os seus músculos, somente para eles se mexerem mesmo. O que seria isso? Quando é um treinamento realmente pensando em postura, para ajustar posturalmente, você vai levando, vou alongar aqui, eu vou levando até o meu limite e vou segurar. Eu em casa não preciso fazer tanto sacrifício. Tem uma escalazinha, uma escala de Born, que fala o nível de dor. Normalmente quando nós estamos trabalhando em alongamento postural, essa dor aí vai entre 8 e 7. Você vai se alongar e vai sentir, tá doendo quanto? Dá uma nota de 0 a 10. Não, tá doendo 7, então tá bom. Em casa, fica aí nessa dor de 4 a 5. Tá bom de tamanho. Porque você em casa não vai estar sabendo se está alongando o que é para ser alongado, porque não tem um profissional aí lhe ajudando. Então, outra dica que eu dou é fujam de blogueiros. Tá na internet, eu vou fazer igual. Muito cuidado com isso. Blogueiro, ele tá lá para ganhar o dinheiro dele, não tá nem um pouco preocupado com a tua saúde. Ele tá preocupado com a visualização dele, que é o dinheiro dele. Muitos não são formados, muitos não têm formação nenhuma para estar ali. Aí você vai querer fazer o exercício igual, às vezes seu corpo não está preparado, e você se ele lesiona, ele continua lá rico. Então, cuidado com quem você segue aí no Instagram. Pronto. Professora Estende, são muitas perguntas, mas vou abrir a sessão mais para duas perguntas aqui, né? Uma é a Cris, né, a Cristiane, e outra é a Mara Morgânia. Ela pergunta quais tipos de alongamento de exercício para dor lombar. E a outra pergunta seria da Cristiane, é se as atividades de casa, né, atividades domésticas, já é um exercício físico. Eu estou limpando a casa, eu estou varrendo, eu já estou fazendo exercício físico. Aí a gente encerra a nossa live. Okay. A da Cris já foi respondida, né? A da Cris é exercício físico, é só se fosse prescrito por algum profissional, tendo algum intuito. E em casa você está fazendo atividades físicas. Ok? Atividades físicas. Se fosse aí prescrito profissional, aí era exercícios físicos. E, Mara, dores nas costas. Existe sim alongamento nas dores para as costas, né? Não específico para as costas, porque normalmente dor nas costas não vem das costas, vem de qualquer outro canto, menos das costas. O que é que acontece? A tua coluna apenas está fazendo um trabalho que não é para ela. Primeiro você tem que entender o porquê está sentindo essas dores. Tua coluna está toda ok? É só postural? Então vai te ajudar muito. Porque dor nas costas pode vir de uma hérnia. Pode vir de uma protrusão. Então, são N fatores, certo? Entendido isso, o que pode melhorar? Vamos lá, os alongamentozinhos. Esse aqui, muito bom. Você vai sentar, certo? Vai cruzar uma perna, vai passar uma perna por cima da outra e vai puxar seu joelho para o seu peito. Assim, alonga o seu glúteo. Quando alonga o seu glúteo,
sua coluna vai melhorar. Faz para um lado, faz para o outro. Lembrando, cuidado, porque estou falando de um modo geral, certo? E às vezes isso não é para você. Por isso que é complicado falar para quem a gente não tem esse conhecimento do caso. Pode dar certo? Pode. Mas também pode não dar, viu? Então é bem complicado, tem que entender o porquê do motivo das suas dores nas costas. Outro é esse aqui, que esse aqui para mim é mágico. Esse para mim, você se deita, né? Que já foi falado, coloca um pé apoiado no joelho, vai passar uma mão por dentro da perna, o outro por fora, e vai tentar colocar aí o seu joelho no peito. Quando você faz isso, você já começa a sentir aí um alívio na sua coluna muito grande. Fica segurando aí em torno de 20 segundos, faz para um lado, faz para o outro, e sua coluna fica aí novinha. Esse aqui é muito bom, esse aqui para a dor nas costas mesmo. Quando estou com dor nas costas, às vezes eu faço e alivia muito. Deixa eu ver se tem outro aqui fácil. Também que é muito bom. Que é um livro só de alongamentos. Mas esse aqui, viu, Mara? Esse aqui é o cara, viu? Esse alongamento você... Pronto, esse aqui, mas não só em pé do jeito que ele tá. Tá vendo? Com as pernas abertas. Você vai fazer esse movimento e vai tentar encostar as suas duas mãos num pé. Tanto para um lado quanto para o outro. Ele começa, quando você faz esse movimento, você vai começar a esticar sua coluna e começa a aliviar aí os seus discos e as suas dores nas costas começam a parar. Então, este alongamento aí também é muito interessante de se fazer. Professor Estênio, a Marcilene, ela pergunta, para esses tipos de exercício que o senhor mostrou, quem tem hernia de disco pode fazer esses alongamentos? Esses que você mostrou? Esse sim. Quem tem hernia de disco, que precisa, porque normalmente a hernia de disco, a herniação está para trás da vértebra, certo? Então, o que seria ruim de se alongar, vou falar assim, movimentos que você incline a sua coluna para frente. Acho que a gente tem tempo. Eu vou procurar aqui os alongamentos, porque vocês olhando fica melhor do que eu falando. Certo? Então, o melhor alongamento seria para quem tem hérnia de disco e se for para trás. Esses podem ser feitos porque vai aliviar, não vai pressionar a sua hérnia. Não tem uma flexão de tronco, então pode fazer aí tranquilo. Mas tem uns que você tem que fazer uma extensão. Nossa, cadê? Uma extensão de coluna, não uma flexão. Deixa eu procurar aqui a parte do quadro da coluna. Tá difícil aqui de achar, mas vamos lá. O ideal seria se você tivesse aquelas bolas de academia, né? Aquelas bolas grandonas. E aí o que é que você iria fazer? Você iria se deitar, apoiar suas costas nessa bola, iria alongar todo o seu abdômen, na verdade. Aí encostando a sua mão no chão. Entende? Ou em pé. Imagina aí que eu estou em pé, né? Estou em pé, eu estico meu braço e jogo meu corpo para trás. Eu faço esse movimento. Quando eu faço esse movimento, para quem tem hérnia, se for a hérnia para trás, por isso tem que identificar onde é essa hérnia, ele vai ser bom. Agora, se eu faço o movimento ao contrário, se eu faço esse movimento para frente, eu estou aqui, né? Eu faço esse movimento para frente, aí para a hérnia já não vai ser tão interessante. Então, tem que primeiro identificar como é essa hérnia. Tem que identificar aí como é a hérnia para poder fazer o alongamento. Respondidos? Mais algum? Ok. Então, a gente encerra as perguntas por hoje, né? Se a gente fosse ficar a noite toda, tinha perguntas, né, professor? E a gente agradece mais uma vez a sua participação, foi uma participação maravilhosa, precisa, né? Eu posso dizer aqui que a Escola Ateneu, o Colégio Ateneu, ele tem profissionais, assim, maravilhosos, né? Capacitados para atender nossos alunos, que também são acometidos de sedentarismo, né? Mesmo na juventude,
E a gente trabalha muito, né, professor, essa questão do sedentarismo entre os jovens, a postura na própria sala de aula, a gente vê muito erro de postura. Nós que somos professores, não somos professores de educação física, mas a gente vê que o aluno ele é quase deitado na cadeira, né, numa má postura, e o professor Aristênio, ele dá toda essa contribuição para a gente no dia a dia, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua profissão, professor Aristênio, da sua formação, e deixasse um recadinho para nós. Eu que agradeço aí o convite, certo, de ter dado essa live, porque eu particularmente acho importante, que é pouco divulgada essa parte de alongamentos, e quando se fazem não dão tanta importância, não só nas academias, quanto nas escolas. Então, nós temos sim que trabalhar essa parte de alongamentos, nós temos sim que tentar tirar os nossos jovens ao máximo na frente de televisão e colocar esses meninos para fazer algum tipo de exercício físico, porque cada ano que passa, a gente nota a disponibilidade desses meninos de fazer algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício. Eles não querem, eles não estão mais a fim de praticar alguma coisa. Para eles estão no conforto de ficar em casa assistindo televisão. Então, peço até aí você, papai e mamãe que está assistindo, coloquem seus filhos, incentivem seus filhos a fazerem exercícios físicos. Alguns esportes, as escolinhas, eles vão falar assim, eu não quero. Mas, futuramente, eles irão agradecer. Por quê? Quando você faz, não só educação física, né? Porque a educação física, infelizmente, no Brasil, ela é muito pouca. Infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos com a educação física quase que jogada aí às baratas. Aí não é culpa do Ateneu, não é culpa... já é entranhada aí no Brasil, é uma coisa muito acima. Enquanto nos outros países a educação física é todo dia. Na China, por exemplo, são todos os dias, 2 vezes por semana. Ou todos os dias por semana. Todos os dias, 2 vezes ao dia. Aqui no Brasil, é 1 vez por semana. Então, nós devemos sim colocar as nossas crianças para fazer esses físicos. Vai melhorar demais aí a condição física deles, condição motora. Eu vejo muita gente, quando chega na academia, que eu também sou professor de academia, quando eles chegam na academia, eles não têm coordenação motora para fazer exercícios. Eles não conseguem agachar porque não tem coordenação motora. Mas por que não tem coordenação motora? Porque não fizeram educação física. Porque a coordenação motora, ela vai sair lá de baixo, lá no infantil. Ela vai adquirir essa coordenação motora lá no Fundamental 1. Como ela não fez essa educação física, como ela também não fez nenhum outro tipo de esporte, quando ela está adulta e vai fazer algum esporte, ela não vai ter essa coordenação motora. Aí, para dar para esse adulto, aí dá mais trabalho. Ensinar adulto a ter coordenação motora é bem mais trabalhoso do que uma criança. Ok? Então, no mais é isso. Eu agradeço aí o convite. Sempre que precisar, estamos aí. Nós é que agradecemos. Então, assim, agradeço a todos que participaram dessa live, né? Que vão ter hoje no Instagram, né? Nosso YouTube. E podem seguir lá no Instagram, Ateneu CE. Ok? Um abraço, professor Estênio. Boa noite. E até a próxima, né? Tem que ter uma próxima. Vamos sim. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galerinha.